personalidade. E esses traços e essas características vão combinar isso. Mas a gente não pode dizer que aquilo não é a personalidade, tá? Então, a palavra caráter, praticamente vocês não vão encontrar literatura falando sobre isso. Terminou as aulas gravadas porque a gente vai retornar para presencialidade. Então, o híbrido prevê, né, presencial e casa, porque a gravação, na verdade, vou contar para vocês, era só uma coisa do curso de psicologia quase, os outros cursos não tinham. Era só nós que acabava sendo meio maternal e gravava, porque não tem esse negócio de gravar, né? É que, via de regra, no início do ano, mandaram uma mensagem para nós professores que não era para gravar as aulas. E daí a gente estava acostumado com o semestre passado e a gente grava, mas não é para gravar, entendeu? Então a gente estava meio na informalidade, gravando umas coisas no Blackboard que não dava para gravar. Então vocês vão ver que a gente foi puxado a nossa orelha e os professores não vão gravar mais. Tá? Tá passada? É porque envolve sobrecarga da rede, e aí pesa lá no software lá e tal, os dados da nuvem, a nuvem fica pesada, dá uma chuva, aí então, não, né? Era meio isso, mas a gente, né? A gente tinha umas gravação meio clandestina aqui no Blackboard, tá? Então agora não vai dar mais. Coisas, né? Mas vamos voltar a falar dos caráteres. Isso a gente não era o caráter, a gente só estava, né, tentando ajudar. Então, personalidade é o termo que vocês vão olhar. Se vocês acharem, e daí, Gabriel, como tu te interessa por esse tema, se tu achar algum texto em artigo científico que fale a palavra caráter, eu acho que o único texto que vocês vão eu acho que vocês vão achar é na psicologia positiva. Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu só confirmar. Isso, as forças de caráter, tá? Vocês vão encontrar na teoria da psicologia positiva, tá? Vai aparecer, eu acho, nas forças de caráter da psicologia positiva. Tá? Eu acho que é. É um conceito da psicologia positiva, tá? Que agora eu fiquei pensando. Isso aí. Aí vocês vão... Eu tenho algumas coisas, é o Martin Seligman e tal, eu tenho aqui. Então, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tenho do Seligman ali, o Florescer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem no livro dele que eu já te digo. Estou enxergando ele da... Eu tenho aqui na minha estante. E aí, eu tenho, tá aqui na minha estante, eu tô enxergando o livro ali, ó. Florescer é o nome do livro do Martin Seligman. Ele é uma escola, né? Uma escola teórica da psicologia positiva. Uhum. Eu tô com ele, eu tô enxergando o meu aqui, ó. Florescer é do Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia. Pai, né? Não sei qual sexo, só tem pai. Pai da psicologia positiva, Martin Seligman, tá? Mas vocês vão ver que o pessoal dos coaches se pega no Seligman, tá? E aí vocês vão encontrar bastante gente da área do coaching falando sobre Martin Seligman, tá? E sobre forças de caráter e tal. Aí vocês vão ver, né? Então, minha visão do coaching. Então, né, gente? O coaching ele tem um coachee, que é, na verdade, um processo, né? E tem a ver isso, não tem moral e a ética, mas aí é uma discussão fora da psicologia, né? Aí é por isso que na psicologia a gente não tem, né, esse termo. Tem a ver com outras coisas, né? Por isso que na psicologia as pessoas confundem caráter com... Às vezes falam caráter como um sinônimo de personalidade, e não é. Isso, é mais para outro lado, não aqui tão boa, Mariana. Mais para o lado filosófico. Sobre o coaching, o que acontece? Coaching, eu tenho colegas que são psicólogos e coachings, tá?
O problema, acho que o coaching ele é um excelente profissional para trabalhar com metas, tá? É muito legal eles estão discutindo sobre coaching, né? O coaching é muito legal para trabalhar com metas, mas psicoterapeuta não trabalha com meta. Então, por isso que nós fazemos trabalhos diferentes, né? Então, assim, cada um tem um campo. Cada um tem um campo. Deixa eu ver se é esse aqui o vídeo que eu tô pensando. Deixa eu ver se eu conheço. Esse é maravilhoso, esse vídeo do coach quântico aqui. Perfeito. O coaching, ele trabalha com metas, né? E a psicoterapia, ela é outra coisa. Assim, então é como dizer assim, qual a diferença, né? Qual a diferença entre coaching e, sei lá, mecânico? Um mexe no carro e outro mexe na personalidade, né? E coaching não mexe nisso tudo aí. Por isso que eles são duas coisas diferentes, tá? Por isso que tem psicólogo coaching. Tem que trabalhar porque ele trabalha com abordagens diferentes. O que eu acho o problema do coaching é que ele se acha meio terapeuta, e na verdade não é o coaching, né? É a cabeleireira se acha terapeuta, é o Uber acha terapeuta, né? E na verdade, psicoterapeuta e psicoterapia com psicólogo é uma coisa, né? E as pessoas acham que psicoterapia é dar conselho, é escutar e dar um conselho. E eu costumo dizer para as pessoas que psicólogo passa 5 anos na faculdade, no meu caso, quase 10, para aprender a não dar conselho. Porque conselho é o que todo mundo dá, mas psicólogo não dá conselho, tá? Psicólogo permite trabalhar com as coisas, sim. Permite, Juliana. Exato, esses dias veio uma pessoa assim lá no trabalho, se achando para profissionais da área. Pensa na piada própria. É tipo isso. Psicólogo dá conselho. Não, gente. Se vocês forem no psicólogo e eles começarem a aconselhar vocês, saiam, é charlatão. Vai, vaza, é lento. Vai embora. Tá? No. No, no, no. Tá? Então, psicólogo lento, pelo amor de Deus. Tá? Não. Psicólogo não dá conselho, né? Psicólogo não... O que um psicólogo menos faz é dar conselho, gente, pelo amor de Deus. A subjetividade se vê de um lado, né? Como assim? Para ele, tudo é uma resposta X. É verdade. É tudo assim, né? É uma meta, por isso ele é focado em metas. Metas, né? Eu quero fazer isso, então aquilo. Eu quero fazer isso, aquilo. E ele realmente, ele te ajuda a... Na verdade, gente, eu vou falar bem sinceramente para vocês. Agora eu vou dar minha opinião, Michele, psicóloga profissional, tá? Eu acredito que o coaching, tá? Ele é maravilhoso. Estou falando a verdade, ele é ótimo. Depois que a pessoa já tem a psicoterapia, tá? Já faz a psicoterapia, ela já se conhece, ela conhece o próprio prédio, ela já levantou as suas bases, né? Semana passada a gente viu o desenho do prédio, então ela já fortaleceu as suas bases na psicoterapia, ela já está pronta. Para que serve o coaching? O coaching, né? Então, se o psicólogo vai trabalhar nessas bases, nas estruturas, é como a gente confundir engenheiro com arquiteto, sabe? Engenheiro é engenheiro, arquiteto é arquiteto. Não é a mesma coisa. Engenheiro é engenheiro, ele cuida de estruturas. E coaching e psicólogo é a mesma coisa. Psicólogo cuida de estruturas de personalidade. Por isso que depois do psicólogo, depois que a gente já trabalha na psicoterapia, a gente pode ir em coaching, a gente pode fazer, sei lá, um monte de coisa, gente. A gente pode ir, é que nem as pessoas falam, da violência contra a mulher, né? Eu trabalho com violência nos relacionamentos. A mulher está sofrendo violência, ela precisa de advogado. Não, ela precisa de um psicólogo para fortalecer as suas bases, e aí ela vai ao advogado. Ela precisa de um psicólogo para se organizar em termos de prédio, se fortalecer, e aí procurar um coaching. O problema é que as pessoas primeiro vão no coaching, depois elas vão na fila de não sei aonde, elas vão por causa disso, tá? Então, nesse sentido, as bases deles são diferentes, tá? Vocês vão aprender agora ao longo da disciplina as bases das teorias que a gente trabalha, tá?
eles não consideram as limitações do sujeito de forma subjetiva, é tudo pronto, generalizado, pode gerar um sofrimento psíquico, ao meu ver. Mariana, eu acho que isso que tu tá falando é meio generalista. Eu acho que tem coaching muito legal e tem coaching muito bom. E tem psicólogo muito bom e tem psicólogo. Tem psicólogo. Entendeu? Tem psicólogo xixelento, né, minha gente? A expressão em termos de prédio, sim, é uma metáfora, eu acho que facilita, né? Alguns métodos de coaching existem em religiões, né? Eu não estudei muito coaching, né? Então eu não sei dizer. Algumas religiões dizem que tudo pode conseguir, basta acreditar, Então, assim, eu não acho que o problema é o coach, não acho que o problema é o psicólogo. Eu acho que o problema é quando eles começam a entrar em lugar que não é para eles entrar. O psicólogo pode trabalhar com meta. É o coach que não pode trabalhar com a subjetividade da personalidade, entendeu? A gente pode entrar no campinho deles. E eles não podem entrar no nosso. Mas por que a gente está tendo esse monte de gente? Por causa do imediatismo. Por que eles estão entrando, gente? Vamos falar sinceramente. Vocês estão preparados para ter essa conversa? Olha só. Vocês estão preparados para ter essa conversa? Não faz nada. Não, gente, não é verdade. Acho que o meu chimarrão, obrigada. O chimarrão tem até coraçãozinho, gente. O dia de hoje merece. Né? Tem até coração. Obrigada, a mim. Então, o que acontece? Vocês estão preparados para ter essa conversa sobre que para continuar com personalidade ou podemos... Vamos fazer o seguinte, eu tenho uma proposta. A gente fala sobre isso e a gente come o intervalo, que eu gosto de falar sobre essas coisas, e a gente come o intervalo, vocês lancham aí, tá? E aí depois eu falo sobre a matéria lá do Wundt, que é um saco, é só para vocês saberem de história, tá? Eu resisto àquela parte da disciplina, tá bem? Do associacionismo ali, eu resisto a isso, a gente fala sobre isso. Então, gente, olha só. Na verdade, o psicólogo, né, via de regra, assim, vamos falar de papo de pessoa adulta, né, que paga as contas, os boletos, que a gente é cringe, né? A gente paga boleto, né, desde os 17 anos, né, gente? Então, a gente sabe como é que é, pagar faculdade e tal. A gente tem um problema aí dos coaching entrando num lugar onde não deveria, porque as pessoas, em geral, elas querem um resultado milagroso. Então, primeiro ela vai no curandeiro, depois ela vai na religião, depois ela vai no coach quântico, ela vai não sei aonde, tá? Então, ela vai em vários lugares antes de procurar um psicólogo, tá? Inclusive, ela vai a médico. Eu trabalho muito com transtornos de ansiedade, né? Eu trabalho com isso há quase 10 anos, e eu sou aquela terapeuta, isso na vida real, né? Sou aquela terapeuta que a pessoa já foi a 3 terapeutas, 5 coach quântico, 4 psiquiatra, tá? E ela chega em mim. E aí um dia alguém diz para ela assim, vai na Michele que ela vai te ajudar. E aí eu só tenho um horário, às 3 da tarde. E a minha consulta é cara. E a pessoa diz, meu Deus, eu não tenho esse dinheiro. E eu digo, tudo bem, não tem problema. 3 meses depois, que ela foi em mais 2 coach quântico, uma benzedeira e 3 psiquiatras, ela volta e diz, aquele horário das 15 tu ainda tem? Eu vou pedir uma folga, eu vou me organizar e vou fazer terapia contigo. É assim. Então, a pessoa chega na terapia depois que ela já tentou de tudo. E ela tentou de tudo antes de ir na terapia. E, na verdade, se ela tivesse vindo de primeira na terapia, ela saía do processo terapêutico, às vezes, em um ano e pouquinho. Mas como ela já está com o problema há 15 anos, pensem E quantos meses já não foi nessa brincadeira? Sim, gente, é anos, tá? Bastante tempo. Vamos voltar para a metáfora dos prédios, que eu gosto de ser concreta, né? Eu sou formada em análise de sistema, eu gosto de coisa concreta. Pensem na dinâmica de um prédio. Vocês têm um vazamento na sala, vocês enxugam o vazamento. Aí vocês vão... Aí tem o vazamento na sala, vocês enxugam o vazamento.
vocês enxugam o vazamento, vocês enxugam o vazamento. A pessoa já tá com o prédio todo quase embolorado, de tanto, já tem uma cratera naquele lugar onde vaza água. É óbvio que vai demorar mais. Pensem no prédio. Se eu tenho um vazamento no prédio, não dá, gente, para eu ficar chamando paisagista, pintor. Hã? Aí vamos pintar. Chama o cara. O que vai acontecer? Né? A gente vai lá, arranca aquela parte ali e bota só uma massinha corrida e pinta. Aí a gente começa botando uma folhagem na frente. Aí a gente bota uma folhagem, daí a gente bota um negócio. Não vai resolver o vazamento. Porque o problema está nas estruturas da personalidade. Vocês entenderam onde é que o psicólogo mexe? Na estrutura de personalidade. Estrutura. Vocês lembram do prédio? A gente faz pintura? Não. A gente faz reforminha? Não, gente. A gente começa a dar revisão lá de baixo, né? Então, por isso que o psicólogo, né, ele tá assim. Mas eu já te dou a palavra, tá, Cristiane? Já vi que tua mão tá levantada. O que acontece? Mas então, por que o psicólogo ele tem essa dificuldade? Primeiro, porque as pessoas, de um modo geral, elas estão procurando soluções rápidas, e isso não é na psicologia, tá, gente? A gente não paga engenheiro, a gente não paga arquiteto, a gente não paga advogado, a gente liga para um amigo e pede um favor, a gente liga para um colega e faz não sei o quê, a gente liga para alguém, né? A gente liga, e não é no sentido de parceria e tal, não, a gente liga porque a gente não quer pagar, porque pagar é caro, porque pagar exige investimento, porque não é só pagar. A gente vai mexer nas estruturas. Hoje eu dei aula de dinâmica conjugal e familiar, Maria tá aí, Maria não tá aí, Maria estava na aula de dinâmica conjugal e familiar, que a gente falou dos exemplos do ponteiro do relógio. Gente, nós mexemos, não é na estrutura de uma pessoa. Se um prédio cai, gente, se um prédio implodir, se um prédio cair, gente, é só o espacinho daquele prédio que vai ser afetado? Pensem nisso. Guarda a tua pergunta aí, Cristiane. Olha só. Um prédio cai e tomba. Só o prédio que sofre? Algo com... Não, gente. Todo o entorno dele vai ter que se modificar. Onde é que o psicólogo mexe? Nos prédios. Que estão no meio dos outros prédios, que são as suas famílias. Tá passada? A nossa profissão é maravilhosa. Ela é linda e ela requer muita responsabilidade. Não dá para nós fazer o curso correndo. Não dá para vir na aula e não ler os textos. Não dá para vir e não assistir nada e pegar um canudo no final. Quando eu pegar um canudo no final, eu não vou ser capaz de mexer nas estruturas do prédio. E depois eu vou dizer que não tem emprego. Vocês estão entendendo? É muito profundo. Então, se vocês querem, assim, um hashtag Fica a Dica da Prof, não façam a faculdade correndo. Não façam. Porque é melhor vocês levarem 10 anos para se formar e serem bons no que vocês fazem no dia que agarrarem um canudo, do que se vocês se formarem em 4 anos, depois que fizeram 10 disciplinas por vez. E vão chegar lá no final. E aquele cara, que é tipo eu, assim, que levou 10 anos, ali, estudando, lendo, fazendo curso, se a gente chegar para qualquer pessoa e tiver um que fez curso quase por correspondência e outro que estudou, eu tenho certeza absoluta que ninguém vai entregar sua psique, seu prédio, na mão de um formado por correspondência. E tem uma outra coisa que os alunos fazem, que é o seguinte, guarda a dica aí. Os alunos pensam que eles se formam no sábado, eles vão no CRP na segunda, eles abrem uma conta no Instagram, compram 2 poltronas e botam uma placa na frente da sala e que ali vai ter cliente. O nosso cartão de visitas, ele vai sendo construído ao longo da faculdade.
tenho certeza absoluta que daqui a pouco vocês já vão descobrir que vocês têm colegas que vocês confiariam e trabalhariam com ele, e tem colegas que vocês nunca trabalhariam. Vamos falar dos professores que é com quem vocês veem, né? Vocês têm uma interação maior. Tem professor que vocês diriam, se eu tivesse 10 mil reais, eu pagava para esse cara me tratar. E não pagava 50 reais para aquele outro ali. Talvez os prof não, né? Porque os profs aqui, vocês têm professores maravilhosos. Todo mundo é nas suas áreas, tá? Aqui na Fevale, todo mundo é muito top. Muito top. Só não falei palavrão que não dá, né? Pessoal, tá? A gente tem professor top de linha na Fevale. Nas suas áreas, né? Então, cuidem disso, sabe? A personalidade de vocês já tá aparecendo. Já tá. Entendeu? E no final, gente, quando vocês vão pedir uma vaga de estágio para um professor, gente, tem aluno meu, se eu tivesse 10 mil reais, eu pagava para ele estar comigo. Pagava, eu pagava. E o dia que eu tiver uma empresa grande, que eu for rica, tá, aqui não é assim, né? Mas o dia que eu tiver uma empresa grande, que eu for rica, eu contrato um aluno bom. Eu encaminho cliente para os meus alunos, que são bons no que fazem. Então, não esqueçam, vocês estão construindo o prédio da carreira. Tá bem? Não tem dinheiro para me formar em 4 anos. Eu também não tinha, né? Não estou fazendo o que amo agora, então... Quanto tempo é isso aí? Vai devagar e sempre. Isso. Já te respondo, Ana Amélia. Tinha uma pessoa na frente. Cristiane, faz tua pergunta que estava guardada. Aproveita que nós estamos no Dia das Verdades. Oi. Uhum. Comentaste, né, que psicólogo mexe nas estruturas da personalidade, né? Como a gente diferencia, todo tipo de abordagem faz isso, mexer na estrutura da personalidade, e como se diferenciam essas, por exemplo, né, a TCC ela não leva em consideração o inconsciente, a psicanálise leva. Como é que se diferencia isso dentro dessas estruturas psicológicas? A palavra inconsciente já começa a me dar uma taquicardia, né, gente? Não, só por curiosidade. Então já começa assim, tô brincando. Já me tratei para isso. Não, tô brincando. Gente, inconsciente, vamos lá, vou dar uma aula para vocês. Eu estudei psicanálise, gente. Vocês estão falando com uma pessoa ninja? Que eu não sou igual minha professora que não falava as coisas, tá? Então, assim, vamos lá. Deixa eu pensar numa metáfora. Peraí, deixa eu pensar numa metáfora para poder dizer para vocês assim. Gente, vocês falam inconsciente como se inconsciente fosse tipo aipim e macaxeira, sabe? É a mesma coisa e a gente dá nomes diferentes, tá? Aipim para cá, macaxeira no outro lugar, né? Bergamota, mexerica, tá? Então, a sensação, quando vocês entram na faculdade, tá? Vocês entram na faculdade e pensam assim, TCC não gosta de, não come aipim, não gosta de macaxeira. Psicanálise tem uma teoria que diz que aquela estrutura lá de baixo, tá? Eles chamam de inconsciente. Eles chamam de inconsciente. Freud chamou de inconsciente, tá? Outros autores chamam de crenças centrais. Não é que não leva em consideração, é que isso não está no vocabulário. Não faz parte. Estava na aula quando eu fiz o exemplo do 7 cego que for conhecer contei a metáfora do 7 cego que for conhecer o elefante. Um que pega a perna e diz que aquilo parece um tronco, o outro diz que pega não sei o quê. Na verdade, está todo mundo tentando descobrir o que é a personalidade, mas, gente, a personalidade humana é
Vocês estão entendendo que eu sou a única pessoa tentando explicar uma coisa que eu também sou? Eu sou um teórico tentando explicar uma coisa que eu também tenho. Diferente do médico que olha para um câncer como se fosse separado. O câncer não é dele, é do cliente. Mas um terapeuta está falando de medo. E se o meu cliente tem medo, eu tenho também. Vocês estão entendendo? Se um cliente fica com raiva, eu também fico. Se um cliente da gente fica alegre, eu também fico. Vocês estão entendendo que a gente se confunde com o objeto que a gente estuda? E tá aí a diferença. E essa é a parte mais difícil de estudar psicologia. Tu não sabe a piração que virou minha cabeça. Eu pergunto, eu mesma respondo. Isso aí faz parte, tá? Eu também não sei as respostas, tá? Por isso que eu uso umas metáforas, que é para vocês pensar o que quiser, tá? Mas então a ideia, né? A ideia é essa, a gente explica algo que a gente também é. Então, o que eu falei semana passada sobre o que é uma teoria? Uma teoria são pressupostos com base na vida do autor, na história do autor, na experiência cultural do autor. Então, vocês vão ver diferença nas explicações de autores americanos, autores brasileiros, autores coreanos, autor diferente. Eles não são melhores ou piores. Então, não é que a TCC desconsidera o inconsciente. Na TCC, o nome dos negócios que a gente estuda não tem a palavra inconsciente. Não tem. Então, não é que ele desconsidera... Não, ele não considera a psicanálise inteira como teoria. Inclusive, ele diz que refuta a teoria psicanalítica, tá? Por isso que quem é psicanalítico não é TCC. Quem é TCC não é psicanalítico. Porque ele refuta a teoria. Vou usar o exemplo péssimo, mas vou tentar para mostrar. Gente, quem é católico, praticante, acredita em ressurreição, tá? Ressurreição, perfeito? Acredita em ressurreição, a gente vai lá, por isso que enterra e tal. O católico, apostólico, o Papa Francisco acredita em ressurreição. Vocês vão falar com ele? Sim, ressurreição. Aí vocês chamam, sei lá, Divaldo Franco, cara da área espírita. Eles podem se respeitar, eles podem se cumprimentar, tirar fotinho, trocar palavras, até tem coisas que eles conseguem conversar, mas eles praticam coisas completamente diferentes. Eles precisam atravessar a rua de maneira nenhuma. O Papa vai lá, aperta a mão, né? Se tivesse essa oportunidade, né, de conversar com o Divaldo, estou usando um exemplo daqui, mas vocês entendem? O Padre Fábio, né, aquela piada, quem dizia que a gente a última era a mulher do padre, ninguém sabia que era o Padre Fábio, né, gente? A gente não sabia que era o padre. Então, né, Padre Fábio pode conversar, sei lá, com o Divaldo, estou usando o exemplo do Divaldo, mas poderia ser qualquer outro grande ícone aí. Pode, gente, eles podem fazer um monte de coisa junto, mas eles praticam coisas diferentes. Um acredita que quando morre, vira um espírito, vai lá para um lugar e depois volta. Tem outro que acredita que morre e fica esperando um dia para voltar. Vocês estão entendendo que, no fundo, eles têm ideias de vida diferente? Tô me fazendo claro, assim? Posso te interromper um pouquinho? Então, na verdade, tipo assim, ó, a estrutura da psicologia, das teorias, são basicamente as mesmas. O que vai mudar é a forma de conduzir o tratamento. Isso? Nós estamos tentando explicar a mesma coisa, a personalidade. Sim. Nós estamos tentando explicar como é que aquele prédio se constrói. Usei um exemplo de prédio, poderia usar qualquer outro, tá? Usei o exemplo de um prédio. Psicanálise está tentando explicar como é que o prédio foi construído, por que ele está daquele jeito. TCC, e aí vocês vão descobrir nessa disciplina que os TCC, inclusive os TCC não se dão, tá, gente? Nem os TCC não se dão, eles se dibiqueiam, tá, gente? A gente aqui tem ondas, como uma onda no mar, tá? A gente aqui se desbiqueia também, tá? Aqui também. Aqui a gente tem as nossas farpas também, tá? Tá passada? Hã? A tia aqui tá no grau, tá?
A gente aqui se debiqueia também. Debiqueia teoricamente, tá, gente? Teoricamente. Embates teóricos, tá, gente? Não é que a gente atravessa a rua, que a gente odeia as pessoas, não. Eu digo que vou pegar a Tina na sexta-feira, mas é só brincadeira, gente. Ela tá viva até hoje. Eu trabalho na Fevale há 7 anos, né? Ainda tá ali, tá lá ensinando psicanálise pra vocês. Tá lá viva, feliz, fazendo até vídeo no YouTube, que eu sei, entendeu? Então, assim, ó, tá lá. E tá lá e deixa ela, né? Ela vai catequizar os dela, eu vou catequizar os meus, e a gente tamo aí, entendeu? A gente não ser uma inimiga, tá? Mas o que acontece? Tá todo mundo tentando achar a melhor explicação, a teoria mais parcimoniosa. Ah, que nem as vacinas. A gente discutindo vacina. Gente, pelo amor de Deus, vacina é vacina, entendeu? Existem métodos diferentes, mas elas todas fazem a mesma coisa. Algumas mais eficazes para uma coisa, alguma mais eficaz para outra. Mas vocês estão entendendo que as teorias são tipo vacina? É tipo vacina. Ó, perfeito esse exemplo. Agora me veio uma luz. É AstraZeneca, Pfizer, entendeu? É isso aí, é vacina. Todo mundo está tentando combater, no caso da vacina, o mesmo vírus, né? E estão todos fazendo pesquisa para ver qual é a que faz melhor. Análise, TCC, humanismo, sistêmica, é vacina. Religião, mesma coisa. Tá entendendo? Então, quando a gente não tem dinheiro, a gente fala que a gente toma vacina que for. Quem é que escolhe vacina? País rico. E vai lá e escolhe a vacina que melhor tem eficácia para psicologia, a mesma coisa, gente. Entendeu? Estou manjando do negócio. A gente não é pessoa da caridade. A gente é cientista. E tá todo mundo tentando explicar melhor como é que é aquele elefante. E o que aconteceu com a vacina. Todo mundo tentando descobrir como é que é o elefante. E aí, cada vacina pega de um lado. Hoje eu me superei, né, gente? Vai dizer que eu não me superei com as minhas metáforas? É uma metáfora atrás da outra. Fiz, inclusive... Gente, eu tenho curso de como é que cria metáfora, gente. Ah, hoje eu me puxei. Até... Vamos terminar a aula, tá? Tempo lacaniano. Terminou a aula, vocês já entenderam isso, gente. Vocês podem ir ler os textos, que agora vocês vão entender tudo. Até com orgulho, me convide para a formatura. Me convide, que agora é fim de sessão. Tempo lacaniano, gente. Tempo lacaniano. Deu um insight aí, não deu? Nem fizemos mindfulness hoje, minha gente. Até já estamos aqui há 2 horas tagarelando, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vou até criar um TikTok para mim, falar essas coisas na live do Instagram. Ah, gente, nem vou querer mais dar aula na Fevale, coisa nenhuma. Acho que eu estou perdendo dinheiro, gente. Estou perdendo dinheiro já com essas coisas aí, né? Mas eu já disse para vocês, né, gente? Já tem a Fevale inteira. Gente, mas eu já disse para vocês, né, que eu dou aula não é porque dá dinheiro, né? Que a gente só se ferra dando aula. Na clínica, a gente dá muito mais dinheiro. Se alguém falar para vocês que clínica não dá dinheiro, então é verdade, tá? Anota aí. Clínica dá dinheiro, sim. Sim, como qualquer engenheiro ganha dinheiro, como qualquer pessoa que trabalha no que gosta e ganha dinheiro. Gente, para vocês querem saber, a minha empregada, minha faxineira, não é empregada, minha faxineira, que é assim, ó, da família, tem carro, gente, ela tem agenda, tá? Tem agenda, porque as pessoas querem ela, e a faxina dela é cara, mas ela é boa no que faz. Vocês estão entendendo? Eu tive esses dias no Instagram, uma pessoa que me segue, mandou mensagem perguntando quanto é que estava a minha sessão. Gente, eu nem tenho uma sessão tão cara assim. Não, mas é aqui para a população, sim. Não para aqui, para Porto Alegre, tá? Mas para a maior parte da população, sim. E aí, as suas... Deus me livre. Eu não consigo pensar em trabalhar lá, porque é de outras coisas. Aí, gente,
Ele me perguntou quanto é que era a minha sessão. E daí eu falei, daí a pessoa disse, eu vou guardar dinheiro porque eu quero fazer terapia contigo. Eu tenho um percentual dos meus clientes que são atendimento filantrópico. Mas eu não tenho tanta vaga, né? Eu só tenho 2. Agora eu tenho só uma. Eu só tenho uma cliente. Depois eu vou abrir mais uma. E que é o que o cliente paga um valor simbólico ou que ele consiga pagar, né? E o tratamento, ele dura menos tempo, ele dura 6 meses. E a pessoa queria saber quanto é que valia a minha sessão cheia, porque ele queria economizar para fazer terapia. As pessoas, aí vocês vão dizer, terapia é caro. Gente, se vocês entrarem no grupo de WhatsApp, os grupos do Facebook, as pessoas economizam para fazer cirurgia plástica. 20 mil, 25 mil, elas economizam para fazer plástica. E tá tudo bem. Por que não pode economizar para fazer um tratamento psicoterápico que dura 2 anos? Faz terapia, faz plástica, dá na mesma. Vocês percebem? Tá? Mas tem outras coisas aí, eu não consigo trabalhar em serviço público porque eu acho que a gente mexe em umas coisas que não dá pra... É muito complicado. Acho que as pessoas primeiro têm que ter acesso a muitas outras coisas antes de fazer terapia. Porque a gente mexe muito com eles. Eu acho muito difícil. Tem umas alunas aí do 8º semestre que falam, é família, tira a criança da terapia, tira a criança do acompanhamento. É bem complicado. Então, acho difícil fazer trabalho nesses lugares. Eu trabalho nos CREAS, né, e trabalho com mulheres, com violência e tal, mas é um trabalho de formiguinha, tá? A gente está num projeto bem legal para trabalhar com mulheres e homens que se envolvem em violência, pelo projeto da Fevale, e para atender essa população, mas é trabalho de formiguinha, tá, gente? Bem de formiguinha. Lauana está de mão levantada. Aproveita. Professora, boa noite. Tudo bom? Eu fiquei com uma dúvida. Tudo? Eu fiquei com uma dúvida com relação à personalidade, tá? Pensando na metáfora do prédio, né? Tá. A personalidade seriam as estruturas e tal. Tá. E eu tinha entendido, talvez eu entendi mal, que a gente não mexe na estrutura. Eu tinha entendido que mudar um aspecto da personalidade não tem como. Eu não sei se eu entendi isso errado. Entendi. Tá. Assim, a estrutura, então, se é torto, se é errado, a gente não consegue mudar. Mudar. Trocar, não consegue. Tiro aquilo que tá errado e boto outro novo, tá? Num prédio a gente não consegue mudar necessariamente, tirar tudo e botar outro novo. Num prédio até conseguiria, né? A gente não tem como apagar uma lembrança, tá? Então a gente não vai mudar. A gente vai oferecer outras possibilidades que parece que mudou, mas na verdade mudar em si não. A gente mexe na personalidade porque a gente mexe na estrutura da personalidade. A gente mexe em traços, a gente mexe em características, a gente mexe em várias coisas. Mas é que quando a gente fala em mudar, no sentido de eu vou tirar aquela parte lá de baixo, né, que tá, sei lá, com defeito e vou botar outra no lugar. A gente não muda isso, tá? Então não tem como apagar um trauma, a Patrícia falou, não tem como apagar um trauma, não tem como eu apagar, tem como eu dar um significado novo para aquilo. Isso em si vai mexer no prédio. Na estrutura, não necessariamente que a gente vai trocar. A gente vai mexer, mas não vai trocar. Então, a estrutura, a gente vai fortalecer, a gente vai incrementar, mas tirar o que tem lá, não, porque se a gente tira, cai o prédio. Agora, a janela a gente tira, o prédio a gente pinta, a gente troca os rodapés, a gente derruba uma parede, tá? Isso a gente está falando em termos de traços e características. O que muda, por exemplo, que é o que as pessoas veem? A nossa identidade, por exemplo, ela muda. Então, a personalidade lá no fundo, elas são traços e características e identidade relativamente estáveis, elas não vão mudar ao longo do tempo. Depois que a tua personalidade estiver solidificada, tu não troca mais aquele prédio de lugar. Ele vai estar sempre lá, daquele jeito.
que a psicoterapia faz? Ela reorganiza algumas coisas, ela reestrutura algumas coisas. Vamos pensar, e aí vou falar agora, por exemplo, em termos neurológicos, tá? Sinapse. A gente não apaga sinapse, né? Ela não vai sumir do nada. A gente vai enfraquecer uma sinapse. E a gente vai criar outras sinapses, né? Que é a neurogênese. Isso a terapia faz. Pela continuidade do processo. Ela faz esse processo de neurogênese, né? Então, psicoterapia cria neurônio? Claro que sim. Estudar cria neurônio? Claro que sim. Apaga os teus neurônios para trás? Não. A gente vai enfraquecendo algumas coisas, terminando com algumas vias, mas não apaga. Tá, e o que seria, assim... Ficou mais claro? Mais difícil? Vou ter que pensar numa mensagem. O que seria um exemplo de uma parte, assim, da personalidade que não tem como mudar? Tipo, a pessoa é violenta, isso não tem como mudar. Tímida, esse tipo de coisa. É que violência defina o tímido, tá? O tímido é que aí vai... como é que eu vou te dizer, Lauana? Peraí que eu vou tentar explicar, peraí que eu vou pensar. É que assim, Lauana, para cada teoria, por exemplo, no comportamentalismo, né, que eu sou comportamentalista, defina para mim tímido. O que é alguém tímido? É alguém que se comporta de uma determinada forma? Alguém que tem... Que forma é essa? É alguém que tem vergonha de se expor, por exemplo. Então, a gente está falando de vergonha. Vergonha é uma emoção. Tá? Para lidar com as emoções, que é uma parte da personalidade, então eu não vou ficar sem vergonha. Sem vergonha, né? Não vou ficar sem vergonha. Eu vou mudar a minha relação com a vergonha, mas a vergonha vai existir em mim. Tá. Percebe? Então, a vergonha, que é em termos emocionais, ela vai continuar. Então, assim, eu tenho alguém, por exemplo, que é otimista e pessimista, né? Lembra do Hard, aquela hiena que dizia, ó vida, ó céus, ó azar. Entreguei minha idade, né? O Hard, aquela hiena, ele sempre estava tudo errado, tudo ruim, tudo não sei o quê. A gente vai conseguir que ele seja uma pessoa super feliz, igual, ou vai ficar, tipo, serelepe, tipo papaléguas? Não, gente. Não dá. Olha, eu entregando a minha idade pelos desenhos que eu assistia. Não, né, gente? Eu vou conseguir mexer um pouquinho nisso, mas não tudo. Então, eu vou conseguir melhorar um pouquinho, eu vou mudar a identidade, ele mude a forma de falar, talvez ele mude algumas coisas do funcionamento, mas ele não vai deixar de ir lá no fundo, ele vai ter que estar sempre se esforçando para tomar conta. Só que isso seria um traço, tá? Seria timidez, isso seria tipo um traço da personalidade, isso. E o temperamento, lembra o forte, o de aquecimento lento, né, e fácil, são aquelas porções que a gente exacerba ou diminui, mas não muda, tá? Então, é uma parte da personalidade que não muda. Então, só que o que eu estou tentando dizer para vocês? Esse exemplo que eu dei para vocês, do prédio, da personalidade, e das coisas que mudam e não mudam, se vocês olharem pela psicanálise, eles chamam isso de uma coisa. Se vocês olharem pelo lado da TCC, eles chamam de outra. Quando eu dei aquele exemplo de personalidade, falei do prédio, era para vocês terem uma noção geral do que é a personalidade, tá? Agora, cada teoria vai tentar explicar a construção desse prédio de uma forma diferente e vai dizer que partes do prédio muda ou não. Não sei se eu fui clara, tá? Então, cada teoria vai dizer que mexe mais numa coisa e mexe menos na outra. Por exemplo, né, a teoria da psicanálise diz que a gente forma aí por volta dos 5 anos. Então, o teu prédio inteiro está construído em 5 anos, e mudar uma coisa que já foi construída é muito difícil, tá? Agora, se eu acredito que a personalidade vai mudando, eu posso ir como terapeuta mexendo nas coisas enquanto o prédio é construído, tá? Então, vai variar isso também conforme a teoria que vocês vão olhar a construção do prédio, tá? Alguém tinha me feito uma pergunta mais para cima, não sei se eu falei outra coisa, mas vamos lá. Prof, uma pessoa tempo se torna violenta. Deixa eu... defina violenta para mim, né?
Defina violenta para mim, Luana, eu sou comportamentalista, entendeu? Não sei se é bem, né? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo, vou usar uma metáfora com os meus clientes que são violentos às vezes, tá? Vamos ver se eu consigo explicar. Mas isso aí eu explicando a minha teoria para vocês entenderem. Dentro da TCC. Então, eu já estou explicando aqui na linha da TCC. Vocês podem fazer essa mesma pergunta para a Tina amanhã e ver como é que ela responde. Pode não ser a mesma resposta, tá? E não significa que eu estou errada, ela está certa, eu estou errada e você tem que ficar numa luta de boxe. Não, gente. Relax, tá? Não tem problema. Vocês já viram um cachorrinho atropelado ou um animalzinho atropelado? Eu vou usar o exemplo do cachorro, né? Um cachorrinho ferido, um animalzinho ferido. Um cachorro, vamos pensar, né? Cachorro é uma coisa mais comum. Se a gente olha um cachorro ferido, a gente pode ver até num filme, numa novela, sei lá. Vocês olham. Se vocês chegarem assim, vocês são, sei lá, de um salvador de animais, vocês vão pegar o cachorro e vão levar. Se vocês chegarem muito rápido no cachorro, para ajudar ele, vocês estão com uma, tipo, boa intenção. O cachorro tá ali ferido, tá ali chorando. Vocês chegam e dizem, ai, vem cá que eu vou... E pegam ele na mão, o que o cachorro provavelmente vai fazer com vocês? Sim. Morder. Ele vai atacar. Ele é necessariamente um cachorro violento? Não. Ele é um cachorro ferido. Ele tá com medo de ser ferido de novo. O que ele faz para se defender? Tem até uma teoria do futebol que diz, né? A melhor defesa é o ataque. Então, o que ele faz? Teoria do futebol que deve ter pego dos animais, né? Ele ataca. Aí a gente vai dizer o cachorro... Ai, fui salvar um cachorro, ele me mordeu, é violento. Será? Ou ele teve um comportamento violento diante de alguma coisa? Sou uma criadora de metáfora, Gabriel. Não disse para vocês que a minha sessão é cara? A minha sessão é cara. A minha aula é cara, gente. É tipo um show. Vocês vão pagar ingresso daqui uns dias para ter aula comigo. Tô brincando, gente. A mãe é braba, né? Vocês estão entendendo? Então, o cachorro atacou, não é porque ele é violento. Se a gente fosse olhar, e agora vamos olhar para um outro ângulo, a gente está vendo um cachorro com muito medo e que ele vai atacar, tá? Vamos pensar num cliente na terapia. A gente vai falar para o cliente alguma coisa difícil, que vai tocar numa ferida dele. O que vocês acham que o cliente faz com o terapeuta, minha gente? Hã? O quê? Se a gente mexe numa feridinha que doeu um pouquinho, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o braço e, dependendo, ele vai nos, né? Pensem numa enfermeira. Ela vai fazer um curativo, gente. E ela põe a mão numa parte que doeu muito, mesmo que eu não queira, é minha reação instintiva tirar o braço e eu posso, inclusive, machucar a enfermeira. Vocês estão entendendo o que faz um psicólogo? Estão começando a entender a dimensão? Então, psicologia não é uma lista de curso ali, que a gente vai ali e marca, porque não sei que... eu queria ser médico e não foi, frustrado, virou psicologia. Não, gente. Psicologia é muito séria, tá? Então, dependendo da forma como eu lidar com esse cliente, ele pode abrir a porta e ir embora. Ele pode me xingar, ele pode tirar o filho da terapia, ele pode fazer um monte de coisas. Tratar casal é maravilhoso, Patrícia, excelente. Ô, prof, Oi? eu vou começar a trabalhar numa empresa, que daí a gente estava conversando hoje sobre atestados, essas coisas, né? E eles informaram que os atestados de psicólogo não valem, porque o psicólogo não pode dar atestado. Isso confere? Confere. Porque o atestado é atestado médico. Tá. Mas, tá. Então, pois é. Se a gente tiver a gente não pode dar atestado de falta ao trabalho. Uhum. Não pode, tá? Mas a gente pode atestar que a gente está, né? A gente pode fazer o que a gente chama de declaração. Tem vou mostrar para vocês um documento. Peraí. Mostrar para vocês um documento. Olha.
Para vocês aprenderem uma coisa que vocês vão aprender. Lá no 8º semestre. E aí eu vou ensinar para vocês. Aqui a mãe tá no grau, tá? Então, vou ensinar para vocês uma coisa que vocês vão aprender lá no 8º semestre. Tá bem? Ó, aqui. Aqui tem uma resolução de 2019 que fala, né, um monte de documentos e coisas que a gente pode emitir. Acho que esse aqui, recomendações para elaboração de documentos. E aqui tá tudo real oficial. O que que a gente faz? Aliás, a prof tá no grau e vai dizer para vocês entrarem lá no site do CRP e começarem a olhar sobre a profissão de vocês, tá? Ó, tá aqui o link. E tem também CFP, tá? Que não é só aquele negócio que a gente paga, tem grupos, tem coisa muito interessante, tá? E se a gente participa, tem um monte de coisa legal, tá? Então, um monte de coisa para vocês fazerem no fim de semana. Não tinham nada para fazer? Então, agora já tem. Visitar o site do CRP, tá? O CRP é o Conselho Regional de Psicologia do Estado do Rio Grande do Sul. E a gente tem o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia. Aí a gente tem também, peraí, tem umas associações, umas coisas legais. Ele é um atestado psicológico, é que a empresa pode não aceitar. E aí a gente tem que dar uma... É porque o que acontece? Vou te explicar, tá, Juliana? Assim, eu já trabalhei em RH há 10 anos, né? Gente, eu já fiz de tudo na vida, já contei para vocês, né? Então, trabalhei na área de RH há 10 anos. O atestado do psicólogo, o que é o atestado médico, tá? O atestado médico é dizendo assim, Michele não irá na Fevale porque ela apresenta sintomas de Covid e ficará 15 dias afastada, tá? O médico está dizendo que eu não posso trabalhar porque eu tenho uma condição clínica que me impede, tá bem? Então, atestado médico para isso. Então, estou liberando de 15 dias. Eu fui numa consulta com o médico e o médico, ele diz ali, declara que ele veio na consulta. A empresa pode aceitar ou não, e abonar ou não aquela falta, tá? Então, atestado é de doença e tem que ter CID. Um psicólogo pode fazer isso? Pode. Dizer que amanhã a Bruna não vai trabalhar porque ela teve um surto psicótico. Pode. Depois, pode ser que a empresa exija que tu passe por um psiquiatra? Pode, mas a psicóloga pode dizer, até para os devidos fins, que de acordo lá com o CID número tal, a Bruna não trabalhará amanhã, né, e não trabalhará nos próximos dias, porque ela está sendo encaminhada para internação psiquiátrica, que também precisa de psiquiatra para internar, tá? É que houve duas situações já referente a isso. Eu trabalhava num escritório de advocacia e uma mulher chegou lá para encaminhar um auxílio-doença com um atestado do psicólogo, informando que ela não poderia trabalhar por conta que ela teria depressão muito forte. Isso pode? Então, né? No Brasil, né? O pessoal do SUS vai exigir que tu vá num médico. Porque quem atesta a doença é médico. Pois é, aí até estranhei, porque ela disse que ela foi particular, num psicólogo particular. Aí eu estranhei, porque eu sabia que não podia. E no Brasil vai ter que passar por um médico, porque considera-se doença médico e psicólogo não trata doença. Só isso, né, gente? Mexe em personalidade. Personalidade é muito além da doença. Vocês estão entendendo? Psicólogo não conserta vazamento. Entende? Ele é muito mais profundo. Então, as pessoas... Tem vários modelos de psicologia, tá? Inclusive, tem alguns que não trabalham com psiquiatra e não trabalham com modelo médico, tá? Quando a gente for estudar Beck, o de ler, não de fumar. Avisem a família. A família de quem tá ouvindo é Beck de ler, não é Beck de fumar. Tem família ouvindo, né? O Beck de ler, a gente for estudar Beck de ler, Beck, Aaron Beck, tá vivo ainda. Se não morrer até lá, né? A gente vai estudar Beck
Beck é psiquiatra e construiu toda a teoria dele para explicação e tratamento em cima do modelo médico. Então, Beck e psiquiatra funcionam assim, que é uma beleza. Inclusive, psiquiatras encaminham clientes para terapeutas que trabalham com terapia cognitivo-comportamental de Beck. Tá entendendo? Por isso, mas psicanálise não. Né? Por exemplo, não trabalha tanto em parceria, porque acredita que o sintoma é outra coisa. Beck então, deu para entender? Josiane, meu filho tá interessado aqui, gente. Ai, meu, Beck não pode, Beck é só de ler, tá? Ah, gente, gente, agora falou em mãe. Ah, conseguiu, Bruna, entender? Uhum. A mãe tá aí também. Como é que é o nome da tua mãe? Vou mandar beijo pra mãe. Marisa, agora ela não tá aqui, mas ela tava escutando. Ah, não tá aí? Ah, dona Marisa, não pode, né, dona Marisa? Mas, gente, sério que eu tinha uma aluna no curso de psicologia, a gente fazia presencial, disciplina de dinâmica conjugal e familiar, tá? Ela era uma senhora, tinha uma filha de 20 e tantos anos, assim, que era a idade de muitos de vocês. E um dia ela trouxe a filha para aula, para assistir a minha aula. Vocês acreditam nisso? Ela disse, senta aí e vai ouvir o que ela tá falando, para te ver. A guria veio na aula, assistir minha aula. Vocês estão acreditando nisso? Acreditem! Ela veio um dia na minha aula. Vocês acreditam? Devia ter cobrado ingresso, né, gente? Que meu ingresso em aula presencial é mais caro que eu tenho atuação, né? Aqui a minha atuação tá restrita, né, gente? Vocês imaginam que eu sou uma pessoa quase uma atriz, tendo que atuar quase monólogo só com as mãos, né? Então é mais difícil. E, gente, semana que vem que eu vou ser tipo odalisca, vocês vão ter que se esforçar para ver minha cara daí. Respondi essas perguntas. Gente, é 9h da noite, minha gente. E a gente não estudou Wundt, o associacionismo ainda? Eu tô passada. Vamos dar uma olhada nesses homens tudo, pelo amor de Deus. Gente, minha mãe fez psico comigo em algumas aulas só enquanto eu ficava. Gente, é isso aí. O que você vai fazer semana que vem? O que eu vou fazer semana que vem? Gente, não sei, me convida. Tem contatinho, Maria Eduarda? Tem contatinho? Já estamos aí os crush. Nem sei como é que se usa mais o termo. É crush ainda, gente? Ainda esse termo, gente, eu tô ficando me sentindo velha. Fazia tempo que eu não procurava crush. É arroba agora, prof. Como é que é o nome? Me diz aí que os modernos que eu não sei falar. Os arroba? É. Vou ter que ter um arroba para mim. Você disse que vão precisar ver alguma coisa. Peguei só no ar. Como não sabe Caprica organizada, gente, não sei esse negócio, vou ter que ter uns arroba. É assim? Gente, que legal isso, Gabriel. Gente, vocês vão ser meus estagiários. Sério, gente, que vocês vão ser meus estagiários. Eu vou abrir sessão e eu vou tratar todo mundo, gente, pelo amor de Deus. Nós vamos dominar o planeta. Pobre da Tina na aula de sexta. Gente, prof, eu te adoro, assim, ó, muito, mas não troca a psicanálise. Ai, que horror, que horror, que horror. Tá bom, tudo bem, eu sei. Eu sei que tu é daquelas que vai dizer assim, eu sou psicanalítica, mas a minha terapeuta é comportamental contextual. Que eu sei, eu tenho uma aluna na outra que é assim, ela é comportamental contextual e a terapeuta dela era psicanalítica. Era, né? Aqui as coisas começaram a andar. Tô solteira, pelo amor de Deus. Ali os arroba, adorei esse negócio do arroba Gabriel. Eu vou ter que aprender isso. Intimação para TCC com essa prof. Por enquanto, o TCC tá me puxando. Nunca imaginei. Gente, eu sou... Então, vamos lá. A gente vai estudar uns autores chatos agora, tá? Vai. Por quê? Porque tem
entendeu? Para vocês entenderem o negócio, até onde ele chegou, para vocês não acharem assim, ai, a TCC não trabalha com o inconsciente, então ela não é boa. Não. A gente vai aprender desde as bases até lá em cima, tá? Para vocês não chegar no cume do negócio lá e dizer assim, ai, a TCC. Não, entendeu? Só uma ida ao banheiro, tá? Gente, eu nem fui. Gente, a gente tá 2 horas aqui. Vamos fazer uma pausinha de 5 minutos para vocês ir no banheiro e voltar. E aí a gente começa aqueles 5 minutos, pode ser? Vamos fazer? Ó, 9, 10. Vocês não estão saindo daqui da frente, gente, não tô crendo. Vocês não arredaram o pé. Não tô acreditando, gente. É muita emoção para uma pessoa que dá aula online há 2 anos e nunca vi vocês. Gente, e vocês acham que terapia não dá conexão? Tem aula, eu só vejo o chat. Vocês estão entendendo o que é se conectar com uma pessoa? Estão entendendo? Então, vamos lá. 9h15 a gente volta. A gente dá um ligeirão, passar por esses autores chatos que a gente precisa, né? Mama precisa explicar e aí a gente volta, tá? Também vou no banheiro, terminar de tomar meu chimarrão, que eu não tomei meu chimarrão ainda, não tomei nem 2 cuias ainda, tá? A gente volta às 21h15, tá bem? Beijo pra vocês, avisa aí a família.